Oi gente, hoje eu tô aqui como prometida para falar sobre Salinger, que é a biografia do escritor J.D. Salinger, ou Jerome David Salinger, escrita pelo David Shields e pelo Shane Salerno. Salinger ele ficou famoso por ter escrito O Apanhador no Campo de Centeio, ou The Catcher in the Rye. Esse livro ele já é considerado um clássico da literatura norte-americana e ele é de leitura obrigatória em praticamente todas as escolas dos Estados Unidos. Ele é um livro bem curioso, porque ele é considerado o último livro da Segunda Guerra Mundial, apesar de ele não ser sobre a Segunda Guerra Mundial, mas todo mundo concorda que pelo fato do Salinger ser um veterano da Segunda Guerra Mundial, que muito da experiência da guerra está aqui, ainda que não exista guerra propriamente dita. Inclusive os 4 primeiros capítulos desse livro foram escritos pelo Salinger ainda na guerra. Então, e ao mesmo tempo que ele é o último livro da Segunda Guerra, ele é também considerado o precursor da literatura beat, que depois vai ficar conhecida pelo livro Pé na Estrada, ou On the Road, do Jack Kerouac. Então, o Apanhador no Campo de Centeio, ele virou o símbolo de um jovem inconformado, de um jovem que ele não concorda com o sonho americano, com a cultura americana, com a sociedade e a política americanas. Então ele virou o símbolo de todo mundo que se sente excluído. E depois foi o livro que as pessoas usaram para não querer ir para a Guerra do Vietnã. As pessoas preferiram se tornar hippies do que compactuar com a experiência da Guerra do Vietnã. Então esse livro também depois acabou ficando bem famoso porque foi o livro que o assassino de John Lennon tinha com ele durante o assassinato. E o próprio assassino disse que ele era Holden Caulfield, que é o personagem principal desse livro aqui. Depois outros assassinatos aconteceram também, supostamente com base nesse livro. E então essa foi uma das coisas também que tornou o livro famoso. Apesar que isso é uma pena, né? Eu hoje só vou falar da biografia. Eu pretendo gravar um vídeo depois sobre a obra do Salinger, da mesma forma que eu fiz com Jane Austen, só que para isso eu preciso terminar de ler todos os livros dele, e eu até agora só li O Apanhador no Campo de Centeio, e no mês passado eu li Franny e Zoe. Eu ainda pretendo gravar um vídeo só para esse livro aqui, mas ainda falta esse, que é Carpinteiros Levantem Bem Alto uma Cumeira e Címaro uma Apresentação, e um outro livro que eu ainda não tenho, que é 9 Histórias. Então depois que eu tiver lido tudo, aí eu venho falar um pouco sobre a obra do escritor e a minha experiência com o escritor, mas hoje eu vou falar só sobre a biografia. Falando sobre a biografia em si, essa biografia ela é dividida em 4 partes, e essas 4 partes equivalem às 4 fases da vida de um homem, segundo o Vedanta, que é uma filosofia que o Salinger passou a seguir do meio para o final da vida dele. Algumas pessoas identificam a filosofia Vedanta com o Zen budismo, e ela também é conhecida como Hare Krishna. Então as 4 fases da vida do homem, que são as 4 partes do livro, são aprendizagem, ou Brahmacharya, deveres do lar, ou Garhastya, afastamento da sociedade, ou Vanaprastya, e renúncia ao mundo, ou Sannyasa. E foi bem interessante essa divisão que os biógrafos fizeram, porque o Salinger realmente seguiu o Vedanta durante boa parte da vida dele. E intercaladas também com essas partes, eu não sei se vocês conseguem ver, tem também esse Conversas com Salinger. Conversas com Salinger são depoimentos de pessoas que conheceram Salinger em um determinado momento da vida dele, mas não estão colocados em ordem cronológica do livro. Então é bem interessante, porque você está lendo, por exemplo, a primeira parte, que é sobre a infância e a adolescência do Salinger, e você pega o depoimento de alguém que conheceu Salinger no final da vida dele, quando ele já era praticamente um recluso. Sobre o tipo de escrita da biografia em si, eu tomei um susto, porque ele, não sei se dá pra ver, ele é escrito dessa forma aqui. Cada parágrafo é o que alguém diz sobre o Salinger. Eu achei que isso ia quebrar o ritmo de leitura, que isso ia fazer com que não fosse uma coisa como uma prosa, né, que a gente vai lendo de forma agradável e confortável, mas depois que eu me acostumei com o estilo de escrita, eu não tive problema algum. Eles organizaram muito bem os depoimentos das pessoas. Esses depoimentos das pessoas podem ser entrevistas diretas que os biógrafos fizeram, mas podem ser também citações do que as pessoas falaram em jornais, em outras entrevistas, em revistas. Então ficou um apanhado bem diversificado. A única coisa complicada é que se você quiser realmente pegar todas as referências, você vai ter que vir pra cá, pro final do livro, que é onde ficam as referências, e procurar quem foi que disse aquilo em cada lugar. O que eu acabei não fazendo, porque isso tornaria a leitura muito desgastante.
E existem também intervenções dos próprios biógrafos dizendo o que eles acham sobre uma determinada situação, ou sobre o que eles acham sobre a personalidade do Salinger. Em alguns pontos eu achei isso interessante, o fato de os biógrafos interferirem com suas próprias vozes na biografia, mas em outros pontos eu acabei não gostando muito disso, porque eu acho que eles foram muito duros com o Salinger. Como qualquer outra pessoa no mundo, o Salinger tinha qualidades, mas o Salinger tinha também muitos defeitos. E eu sinto que muitas das intervenções dos biógrafos eram para enfatizar mais ainda esses defeitos. Por exemplo, uma das coisas que se critica muito no Salinger era que ele tinha interesse amoroso por meninas muito jovens, recém-saídas da adolescência, entrando na idade adulta. Isso é visto como uma falha de caráter muito grande pelos biógrafos e fica bem óbvio que eles criticam muito isso no Salinger. E eu não sei até que ponto é uma coisa boa você ter um julgamento de valor tão forte numa biografia, porque eu acho que muitas coisas na vida do Salinger explicam essa preferência dele, e eu não sei até que ponto essa preferência não era simplesmente uma certa inocência dele, uma espécie de idealização que ele fazia da infância e da adolescência como uma fase mais pura da vida das pessoas. Eu não sei até que ponto existia essa maldade que os biógrafos parecem ver no comportamento dele. Então, eu até deixo essa pergunta pra vocês, foi uma pergunta que eu me fiz muito ao longo da biografia. Será que o biógrafo ele tem que retratar o biografado com essa dureza toda? Esse julgamento de caráter todo, porque é claro que a gente sabe que não existe mais diferença entre sujeito e objeto, e é claro que o biógrafo vai interferir, a visão do biógrafo vai interferir na forma como a biografia é escrita. Mas eu acho que a intervenção aqui talvez tenha sido um pouco forte demais, eu acho que talvez eles pudessem ter se segurado e feito um pouco menos de julgamento de valor. Por conta disso, eu acho que quando a gente termina de ler essa biografia, a gente tem muito mais a sensação de que a gente está vendo o lado ruim do Salinger do que o lado bom. Mas, de qualquer forma, pra mim foi uma experiência de leitura muito positiva, porque eu descobri muito sobre o Salinger e eu questionei muito o quanto a vida de um escritor pode interferir na interpretação que você tem da obra dele. Eu acho que eu nunca mais vou ler nenhum livro do Salinger com a mesma visão que eu tinha antes, porque agora eu tenho noção de muitas coisas na vida dele que vão me fazer interpretar os livros dele de forma diferente. Eu não sei se isso é uma coisa boa, eu não sei se isso é uma coisa ruim. Eu também deixo essa pergunta com vocês. Eu sempre acho que a gente tem que aprender a fazer uma separação entre a obra e entre o artista. Porque se a gente não faz essa separação, a gente acaba fazendo com que a vida do artista e os defeitos que a gente atribui a ele interfiram na nossa interpretação da obra a um ponto de que a gente não aprecia mais a obra. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que não assistem os filmes do Roman Polanski por causa de alguns comportamentos dele que são considerados socialmente absurdos. E eu não sei até que ponto isso é uma coisa que a gente deve valorizar na arte. Eu acho que muitos artistas, eles são perturbados, eles são problemáticos. E a arte envolve um pouco isso, esse sentimento de exclusão, de insatisfação. Eu acho que pessoas que têm uma vida muito certinha, que têm uma vida muito equilibrada, elas acabam não produzindo uma arte que toca tanto as pessoas. Então, isso é uma discussão que eu deixo pra vocês também. Eu cheguei no final desse livro com a conclusão de que a gente não pode realmente deixar que a vida do escritor interfira tanto assim na nossa interpretação da obra. Falando um pouco da biografia em si, a parte que mais me emocionou, a parte que mais me tocou, apesar de que toda a biografia mexeu muito comigo emocionalmente, foi a primeira parte que fala da experiência do Salinger na Segunda Guerra Mundial. Essa biografia, ela é cheia de imagens, e essas imagens fazem com que a gente identifique muito mais o que o Salinger estava passando naquele determinado momento, compreenda muito mais os sentimentos dele. E em especial, com a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que as imagens são muito fortes. Então a gente tem a experiência do Salinger de batalha, de perder companheiros, dos grandes erros que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pelos generais, que acabaram resultando em mortes desnecessárias. E no final, os campos de concentração, que foram um grande choque para nós enquanto sociedade, mas principalmente para os soldados também. Isso marcou muito o Salinger durante a vida dele toda.
até o ponto em que a gente vai acompanhar aqui que ele acaba se voltando para a religião Vedanta, que era uma forma de trazer paz espiritual para ele. E depois que ele escreveu O Apanhador no Campo de Centeio e ficou extremamente famoso, ele acabou virando um recluso, que é o que a gente acompanha durante praticamente do meio para o final do livro, é a reclusão dele. A gente acompanha também algumas das ideias que vão entrar nos livros supervenientes dele, que vieram depois do Apanhador no Campo de Centeio, que envolvem a família Glass, que é, por exemplo, o caso de Franny e Zoe, que são irmãos da família Glass, que é o caso de Seymour, uma apresentação, que é o irmão mais velho da família Glass. E uma coisa que eu achei bem interessante que tem aqui no final do livro é que o Salinger, ele deixou, depois da morte dele, instruções bem claras para a publicação de outros livros dele, de 2015 até 2020. Publicações inéditas, o que eu achei bem interessante. Eu espero que alguma editora pegue realmente esses manuscritos, dê um trabalho legal e publique. Eu vou adorar ler coisas inéditas do Salinger saindo nos próximos anos. E é isso. Em geral, é uma biografia que eu recomendo, principalmente para os fãs do Salinger. É uma biografia que levanta muitas controvérsias sobre quem era esse homem, sobre os defeitos e as qualidades dele, mas que, em geral, me fez pensar que a genialidade dele, a obra dele, não podem ser simplesmente descartadas, porque ele tinha alguns defeitos e alguns traumas muito graves que podem ter derivado principalmente da experiência que ele teve com a Segunda Guerra Mundial. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.